paz do Senhor, eu sou o pastor Luiz Felipe e aprove a Deus mais uma oportunidade da gente estar aqui ensinando um pouco e aprendendo também da palavra de Deus, amém? Que Deus te abençoe. Fique nesse vídeo que o tema é bom, o tema é importante e o tema é prazeroso de se ouvir. E o tema desse vídeo é 5 passos para uma boa ministração. 5 passos para a gente apresentar uma boa ministração. A igreja que você congrega, a igreja que você é convidado, ou em qualquer lugar que você for. Se você usar esses 5 passos, você vai trazer uma boa ministração, tá certo? Para glorificar o nome do Senhor. Para glorificar o nome do Senhor. Pega aí a sua Bíblia, pega uma caneta, aí um papel, um caderno, para que você possa anotar, para não esquecer o que foi dito aqui nesse vídeo. Amém? Mas antes eu quero ler uma palavra para a gente basear o nosso vídeo através de uma palavra. E a palavra se encontra em 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 15, que diz assim: procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Amém? Então já guarda esse versículo aí. Então são 5 passos para uma boa ministração. E o primeiro passo para uma boa ministração é a preparação espiritual. A palavra não vem por acaso, tá certo? A palavra não brota do chão. A palavra tem que ser buscada. A palavra tem que ser cavada. Então, o primeiro passo para uma boa ministração, uma boa pregação, é a preparação espiritual. Vem da oração, vem do jejum e vem da busca. Então, é o primeiro passo e o passo mais importante, é a preparação espiritual. Você precisa preparar o seu espírito, preparar o seu coração, preparar a sua mente, para que ao ler ou procurar a palavra, você possa ter o entendimento dado pelo Espírito Santo de Deus. Porque antes de Deus falar com a igreja, Deus fala com um profeta que vai ministrar para a igreja. Antes de Deus falar com a igreja, Deus fala com um pregador que vai levar uma palavra para aquela igreja. Então, o primeiro passo é preparação espiritual. Ore, jejue, busque, para que tenha uma boa administração através da sua vida. Então, esse é o primeiro passo. Anote aí. O primeiro passo para uma boa administração é a preparação espiritual. Então, você se preparou. Você orou, você jejuou, você buscou a Deus, encontrou a palavra. E o segundo passo é fundamentação bíblica. Boa administração, ela tem fundamento bíblico. A boa administração, não esqueça, ela tem fundamento bíblico. O pregador, o profeta, o obreiro, o pastor, ele não sobe no púlpito para falar sobre a vida dele, sobre os problemas dele, sobre o dia dele. Não, de maneira nenhuma. Não é um tour pela nossa vida, tá certo? Não é um vlog sobre a vida do pregador. Não é um vlog sobre a vida do pastor. Não, é a ministração da palavra. Então a boa ministração, ela tem fundamentação bíblica. Ela precisa ter Bíblia. Precisa se ler o versículo. Precisa se apresentar a palavra de Deus. Não é você ler o versículo e fugir dele. Não é você ler o versículo e contar a sua vida, o que aconteceu no dia a dia. Não é você ler o versículo e contar a história da sua vida. Não, de maneira nenhuma. É claro que no meio da palavra a gente conta algo que se passou para embasar também, porque faz parte do texto que a gente leu, mas não ficamos só na nossa vida, de maneira nenhuma. Uma boa ministração, ela tem fundamentação bíblica. A Bíblia precisa ser lida. A base de tudo é a Bíblia, tá certo? Então, uma boa ministração tem fundamento bíblico. Anote aí, uma boa ministração tem fundamento bíblico. A Bíblia precisa ser lida e analisada. Amém? E não só isso. Vamos para o terceiro passo, o terceiro tópico: clareza na mensagem. Você se preparou espiritualmente. Você tem fundamentação bíblica. A sua mensagem precisa ser clara.
A sua mensagem precisa ser entendida. A sua mensagem precisa ser entendida. Às vezes usamos jargões, às vezes usamos frase feita, Deus complica, descomplica e depois explica porque complicou. Não, a coisa é clara. Precisa ser claro. Quem está lá precisa ouvir, precisa entender a mensagem para aceitar a mensagem que está sendo ouvida. Não há como você aceitar algo que você não entendeu. Não há como você receber algo que você não entendeu. Então, o terceiro passo para uma boa ministração, uma boa mensagem, ela precisa ter clareza na sua mensagem. Quem está te ouvindo, a igreja, precisa ouvir a sua mensagem, entender a sua mensagem para poder receber a sua mensagem. A sua mensagem precisa ser clara. Você tem que saber o que está passando para o público, ou melhor dizendo, para a igreja. As pessoas precisam entender o que você está dizendo. E você precisa saber o que está passando para a igreja. Não pode haver dúvida naquilo que você está falando. Não pode haver, tá certo? Escuridão naquilo que você fala. Você precisa ser claro. Você precisa ser objetivo. A sua mensagem precisa ter clareza. Para que as pessoas ouçam, para que a igreja ouçam, aceite a sua mensagem. Entenda e aceite a sua mensagem. Não é o que eu acho que aconteceu lá. Não é o que eu penso que aconteceu. Talvez possa ser assim. Não, você precisa ter clareza. Você leu a sua mensagem. Você estudou a sua mensagem. Você preparou a sua mensagem. Você precisa passar para o público a certeza. A certeza. E abrindo um parêntese aqui, esqueça de subir no púlpito e dizer: não olhe para mim que eu não tenho nada para te oferecer. Então, se você não tem nada para oferecer para a igreja, então não suba no púlpito. Se você não tem nada para oferecer para o povo de Deus, então desça do púlpito. Entrega a oportunidade para quem tem uma palavra para a igreja. Porque se você está ali, porque alguém viu em você uma capacidade. Se você está ali em cima, porque alguém olhou para você e decidiu te dar a oportunidade de dizer: não, ali vai ser alguma coisa para a igreja. Eu sei que o irmão estudou, que o irmão leu, que o irmão tem o Espírito Santo. Então, não tem como você subir no púlpito e dizer: não olhe para mim que eu não tenho nada para oferecer para o irmão. Então desça do púlpito. Desça, porque a sua mensagem precisa ser clara. Quando eu subo no púlpito e mostro para a igreja e falo para a igreja essas palavras: eu não tenho nada para oferecer, tá certo? Não olhe para mim que de mim não vai sair nada. Eu já esfrio o povo. O povo vai dizer: então o que é que você está fazendo aí em cima? Se você não tem nada para oferecer para a gente. Você precisa ter uma coisa para oferecer. Você é o pregador, você é o pastor. Naquele momento, você é o mensageiro de Deus no púlpito. A oportunidade agora é sua. Você precisa trazer algo para a igreja. Não de você, mas de Deus. Então, sua mensagem precisa ter clareza. Você precisa ser claro e decisivo. Você tem que saber o que está fazendo ali em cima para que a igreja olhe para você e receba a mensagem através de você, mas dada por Deus. Então, o terceiro tópico é clareza na mensagem. Você precisa ser claro. Anote aí. Esse é o terceiro tópico. Clareza na mensagem. E o quarto passo, ou melhor dizendo, o quarto tópico é aplicação prática. Você precisa aplicar a mensagem. Você precisa aplicar a mensagem. Um conselho: esqueça de imitar o pregador que você viu no YouTube. Porque quando você imita o pregador que você viu no YouTube, quando você imita a mensagem dele, você está trazendo uma mensagem para a igreja hoje, agora, aonde você congrega, onde você foi ministrar, uma mensagem que Deus preparou para aquele povo daquele dia ali onde foi gravado. Então esqueça de imitar. Claro que você tem admiração por um pregador, por um cantor, mas você não pode imitá-lo, ele. Como ele fala, o trejeito, a roupa, como ele prega, como ele grita, como ele canta. Não, deixe Deus te usar. Você precisa aplicar a mensagem que você pregou naquele dia para aquele povo que ouve a tua palavra. A mensagem precisa ser aplicada. Claro que você vai saber o contexto da história, entendeu? O que se passou e por que se passou. E através da revelação de Deus ali que você se preparou, a mensagem tem que ser aplicada na igreja. Porque aquela mensagem que você pregou é para aquele povo, então precisa ser aplicado ali naquele povo. Então, vamos recapitular. O primeiro passo, preparação espiritual. O segundo passo, toda mensagem tem que ter fundamento bíblico. Não é a sua história, é fundamento bíblico. Terceiro passo é clareza. Você precisa ser claro do que está passando para a igreja, para que a igreja ouça, entenda e aceite a mensagem.
O quarto passo, você precisa aplicar na igreja aquela mensagem. Aplique agora, dos tempos atuais, a mensagem que foi lida. Aplique na igreja. A igreja precisa sentir a palavra que foi dita ali a homens e mulheres de Deus há muito tempo atrás, precisa sentir agora. Não. Deus falou isso aqui há muito tempo atrás, mas nesse momento aqui é pra gente, é pra igreja. Tá certo? Aplique a mensagem nos tempos de hoje para a igreja. E o quinto e último passo é de suma importância, dependência do Espírito Santo. Talvez alguém possa dizer assim, mas se tem dependência do Espírito Santo nesse tópico, não precisa se preparar? Não precisa ter clareza? Não precisa ter aplicação? Precisa sim. Precisa. Mas precisa também ter a dependência do Espírito Santo de Deus. Quando você sobe no púlpito, é Ele que enche, é Ele que fala, é Ele que revela. Não esqueça disso. Ainda que você se preparou, ainda que você buscou, mas não descarta a preparação, não descarta a busca, não descarta a aplicação. Não, de maneira nenhuma. O homem precisa se preparar. Foi lido aqui um texto no início desse vídeo para a gente entender. 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15 vai dizer o quê? Procura apresentar-te a Deus com brilho que não do tempo que se vergonhar, mas que maneje bem a palavra na verdade. Você tem que se apresentar. Você estudou, você leu, você se preparou. Entendeu? E a dependência, Senhor, eu me preparei. Eu busquei, eu jejuei. Nesse púlpito, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Estou dependente da tua palavra. Dependente da tua presença. Dependente da tua vontade. Faça segundo a tua vontade. Amém? Então que Deus ele te abençoe. Em nome de Jesus, não esqueça. É preparação espiritual, é fundamento bíblico, é clareza na mensagem, é aplicação na mensagem e dependência do Espírito Santo de Deus no momento da ministração da mensagem. Amém? Não se esqueça de comentar aí o seu amém, para eu saber que você assistiu todo o vídeo, tá certo? Compartilhe com um amigo também. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. E que Deus ele te abençoe em nome de Jesus. Amém?